Antes de começar o vídeo, só queria dizer uma coisa. Eu vou utilizar termos mais complexos em relação aos comandos. Ou seja, nada de meló para frente, meló para trás ou algo do tipo. Aqui vai ser focado em realmente tratar com seriedade o KOF 2003. A fim de trazer um conteúdo mais profissional e melhorar minha linguagem de jogabilidade no game, fica o aviso. Enfim, vamos logo para a introdução de verdade. Fala aí galerinha da Blue, tudo jóia? Sejam bem recepcionados para mais um vídeo. Lá estava eu pensando em conteúdo pro canal, tava sem ideia alguma por causa de uma doença, e digo demência também chamada TDAH, que tava me deixando com bloqueio criativo do caramba. Até que me viu uma luz no fim do túnel, trazendo conteúdo de um jogo que recém chegou na minha vida, The King of Fighters, ou KOF para os mais íntimos. Mas aí que vem o problema. Não só o Brasil, como a América Latina inteira consegue idolatrar o 2002, que pra mim não é tão bom assim, e o 98 também. Esse sim tem seus pontos positivos, mas não é ele que tem que reinar sozinho na comunidade. E falando em comunidade, a comunidade do 2003 é bem curta por inúmeros motivos, coisa que não falarei neste vídeo, mas resumindo, é um KOF diferente de se estudar. E no vídeo de hoje, antes de fazer qualquer tutorial de algum personagem, introduzirei vocês as mecânicas e a complexidade do KOF 2003, o que torna ele muito interessante de se estudar pro competitivo e, se tiver interesse também, pro casual. Se for novo ou nova neste canal, por favor deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. 3 passos simples que não te atrapalhem nada e ainda dá visibilidade não só pro canal, como para esse KOF em específico. Lembrando duas coisas, tudo que eu mostrar aqui foi retirado do Discord da comunidade do KOF 2003, que deixarei o link na descrição para quem quiser se aprofundar mais, e também do site deles para quem tiver mais entendimento do que falarei adiante e quiser aprender algumas coisas a mais. E a última coisa, pode me chamar de Blue ou de Rebeca mesmo, apesar da voz entregar um pouco, mas enfim, só bora pro vídeo. Bom, o pessoal lá da gringa não usa o termo meló pra trás ou meló pra frente em jogos de luta, pelo contrário, eles podem até utilizar termos simples, mas que carregam muito significado por trás, isso com base no The Numeric Annotation System, que no português ficaria o sistema de anotação numérica, que utiliza os números de 1 a 9 com o layout do numpad dos teclados de PC, cada número indicando uma direção diferente. Exemplo: 2 é para baixo, 4 é para trás, 6 para frente, 8 para cima, etc. Os outros números ficam em direções diagonais e 5 é neutro. Ou seja, é como se fosse um ponto morto do joystick, que tem sua importância porque é a partir daí que começamos a fazer alguma ação nos jogos de luta, né? Mas enfim, vamos lá para alguns termos que tem na gringa, mas posso interpretar de uma forma mais simplificada para vocês. O 4 seria o backward, o trás em português, que se realizado 2 vezes rapidamente vira o backdash. Já o 6 vira forward, o comando para frente em português, que se realizar também 2 vezes rapidamente vira o dash padrão. 2 e 8 são autoexplicativos, não preciso me prolongar muito, mas são representados por up barra down, cima barra baixo respectivamente. 2, 3, 6 vira quarter circle forward, que literalmente é o 90 graus para frente. No gosto chamamos de meló para frente, o que não faz muito sentido, mas em 2, 1, 4 vira quarter circle backward, que também é um 90 graus só que para trás, também conhecido como meló para trás. 4, 1, 2, 3, 6 vira half circle forward, que é um 180 graus para frente, mais conhecido como meló completa para frente aqui no Brasil. 6, 3, 2, 1, 4 vira half circle backward, que é um 180 graus para trás, mais conhecido como meló completa para trás aqui também. 6, 2, 3 vira Dragon Punch, que é basicamente o comando do Shoryuken. 4, 2, 1 vira o Reverse Dragon Punch, que também é o comando do Shoryuken, só que para trás.
Agora, para comandos normais que não envolvem o sistema numérico, né? A pode ser representado como LP ou Light Punch, que é o soco fraco. B pode ser representado como LK, Light Kick, que é o chute fraco. C pode ser representado como Heavy Punch ou Strong Punch, que é o soco forte. D pode ser representado como Heavy Kick ou Strong Kick, que é o chute forte. E apertando A, B ao mesmo tempo é o Roll ou rolar, no qual você consegue se esquivar de alguns ataques. Bom, falando um pouco das mecânicas, temos que falar um pouco da história de lançamento do jogo e não da história cronológica, né? Foi lançado em 2003, né? Obviamente, pro Neo Geo e pros arcades. Última versão do KOF que foi parar no Neo Geo. Portado também pro PS2 e pro Xbox também, tanto assim que ele tá disponível até hoje pro Xbox One, Series S ou Series X. Pena que não tá no xCloud, né? Mas enfim, ele veio com um sistema de Tag Battle que permite ao player substituir ou alternar o personagem com AC ou BD, dependendo da ordem que você escolheu seu time. Dá pra fazer um especial entre muitas aspas com essa mecânica combinando com 90 graus para frente. Tem um sistema do líder de cada time que tem um especial exclusivo que só pode ser usado por ele, que é chamado de LDM ou Leader Desperation Move. Os DM normal Desperation Move foram mantidos com umas barras também, só não tem o sistema de estourar barra. O líder no caso é o primeiro membro da sua equipe, então tenha cuidado com sua seleção. Vale a pena que o jogo foi desenvolvido pela SNK Playmore e não mais pela Eolith. Menção aqui, primeiro jogo da SNK Playmore, beleza? Falando um pouco das mecânicas de combate. Eu não sei como classificar aqui, mas meio que não tem buffering no KOF 2003. Buffering é um tipo de esquema dentro do jogo que permite você executar um ataque dentro de uma outra ação que você estiver fazendo num frame específico. Por exemplo, no KOF 2002 tem aquele combo muito bonito do Yori em que ele emenda 180 graus para trás, em sequência ele emenda um Horus e repetir essa sequência até soltar especial. No caso que falei agora, quando ele vai emendar o 180 para trás de maneira calculada e antecipada, ele já solta naquele exato momento o comando do Horus para depois ir repetindo esse processo até completar o combo. Resumindo, é uma leitura antecipada daquele frame que o jogo interpreta como se você tivesse feito o golpe, sendo que você supostamente não fez. Mas continuando, no KOF 2003 o buffering é quase inexistente, ou seja, nada de combar na doida e apertar o botão no tempo que quer. Aqui você tem que apertar justo no frame específico e ter memória muscular, uma tática boa e também uma temporização impecável para poder fazer os combos aqui. Isso pode ser levemente burlado durante o rank em seu buffer, que pode ser executado durante um dash ou segurando algum botão, permitindo que no período de 2 a 3 frames você consiga a realização. Mas não são todos os personagens que têm essa capacidade, são poucos cenários que se beneficiam disso. Uma outra mecânica que temos aqui nesse KOF é o Guard Break, que é a quebra de defesa do oponente por um curto período de tempo. Tem meio que um medidor escondido de Guard Break, que é o Guard Meter. Supondo que seu personagem tem 1000 de vida, ele vai ter um Guard Meter de 420. Se exceder ou chegar em 420, aí acontece o Guard Break, no qual ele fica exposto por 28 frames. E como o jogo roda 60 frames, você tem meio segundo praticamente para combar nele. Também a mecânica do stun, que é quando o seu personagem sofre algum dano constante, no qual sofre uma paralisia que dura 5 segundos, dando possibilidade para o adversário combar também. Lembrando que não dá pra mover o personagem quando você estiver no stun. Tem várias outras mecânicas, mas como isso é só uma introdução e não um dossiê, vou acabar encerrando o vídeo por aqui. Mas antes, só quero dizer que esse pra mim é o KOF mais interessante e complexo de se estudar pra fazer combos no meu ponto de vista. Mas é isso, espero que tenham gostado e por favor,
Faz os 3 passos básicos do YouTube e comenta aqui se em algum aspecto algo do tipo. E comenta também com qual personagem vocês querem o primeiro tutorial de KOF 2003. Então é isso. Grande abraço a todos e falou! Até mais, galerinha da Blue!